Amados, que nós podemos ver que muitas das vezes as pessoas elas estão presas porque não conhecem a palavra de Deus e elas acham que são elas que estão livres. E é interessante que nós, como povo de Deus, nós conhecemos essa verdade e usufruímos dessa verdadeira liberdade, a qual Deus ele pode proporcionar para a nossa vida. E o mundo lá fora, muitas vezes eles estão enganados, porque eles olham para nós e veem a igreja do Senhor como pessoas que nada podem, porque é assim que eles nos rotulam. Pessoas que não podem se alegrar, pessoas que não podem pular, mas, amados, nós, eu e você, nós somos o povo mais feliz dessa terra. Então, há uma necessidade minha e tua de conhecer a palavra de Deus, de conhecer a verdade, porque é ela que vai proporcionar essa verdadeira liberdade, a qual o mundo não conhece e nem tem, e acha que tem. Você quer ver alguém enganado, amados? Eu passei a minha vida inteira pensando que a caixa preta do avião era preta. Mas no dia que eu descobri que era vermelha, mas aquilo eu fiquei espantado. Eu disse, rapaz, eu passei a minha vida inteira enganado com relação a isso. Mas isso não é bom para a vida do povo de Deus, que acha que muitas vezes está sendo realmente enganado por Deus. Porque quando Eva ela foi enganada pela serpente, ela, quando estava ali olhando para aquele fruto, a qual ela não devia comer, quando ela estava ali, qual foi o pensamento que veio para ela? Rapaz, Deus está roubando algo de mim. Mas Deus, amados, é o Deus doador e não um Deus que rouba. Então não deixe ser enganado pelas coisas desse mundo, achando que você está perdendo alguma coisa, porque você tem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida. Porque quem está perdendo é aqueles que não conhecem ao Senhor. Nós temos uma liberdade a qual eles nunca, jamais poderão ter, porque eles não conhecem a verdade. E a verdade é qual, amados? É a sua palavra. É termos essa intimidade para com o Senhor todos os dias da nossa vida. Então, amados, nós podemos ter aquilo que eles não têm. Então, não pense que é falta, que você está em falta, mas eles que estão no amor, não, rapaz, a tua vida é melhor do que a vida deles. É como uma vez o pastor Humberto, ele veio ministrar aqui em João Pessoa no acampamento, e eu me lembro ainda como hoje das frases que ele disse. Ele disse que nós temos uma alegria que é de dentro para fora. Mas o povo lá fora tem uma alegria que é de fora para dentro. A alegria deles é passageira, é momentânea, que é pelas situações a qual estão ao seu derredor. Mas nós não, amados. Nós podemos contagiar todo mundo que está ao nosso redor, porque temos uma alegria que começa lá dentro. É uma alegria verdadeira. Então não se ache que você está sendo enganado. Não se ache que você está perdendo alguma coisa, porque não está. Você está no canto certo, na hora certa. Você está adorando ao Deus verdadeiro. Então, povo de Deus, por favor, olha assim para teu vizinho e diz para ele, meu irmão, você tem o privilégio de conhecer a verdade. E essa verdade trouxe uma liberdade para a tua vida. Aleluia! Eu me lembro de um fato, amados, de uma história que eu acho que eu já contei aqui. Se não contei, não tem problema não, vou contar de novo. Mas o que é que ela diz? Que uma mulher muito chique, arrumada, ela estava no aeroporto esperando pegar o seu avião. E como faltava ainda 2 horas para ela poder embarcar, para fazer o seu check-in, então o que é que ela decidiu? Foi numa banca de revista, comprou uma revista e também um pacote de bolacha. Procurou um cantinho no aeroporto que fosse mais sossegado, foi lá, sentou. Enquanto ela estava lendo a sua revista, um senhor, muito bem arrumado, de paletó, mais ou menos de uma cor, parecida com essa do meu, sentou ao lado dela e abriu o seu jornal e começou a ler. E ela resolveu, num determinado momento, comer da sua bolacha. Então ela pegou o pacote e abriu. Quando ela pegou a primeira bolacha, para sua surpresa, o cavalheiro que estava sentado ao seu lado também colocou a mão no pacote da bolacha dela e pegou um. E ela olhou e disse, o que é isso? Que cara de pau. Ele não pede nem licença. Chega aqui e vai metendo a mão na bolacha dos outros aqui como se pudesse. Né? E aquilo para ela, ela se ficou chateada. Mas toda vez que ela comia uma bolacha, o cavalheiro ia lá também e pegava uma outra. Até que só sobrou uma bolacha. E ela disse, eu quero ver se esse cara de pau vai ter a ousadia de comer essa última bolacha. E para surpresa dela, ele foi lá, pegou a última bolacha, partiu no meio, comeu a metade e a outra metade botou de volta lá no pacote. Ela disse, não, é o cúmulo do absurdo, eu vou ter que sair daqui, porque senão eu vou meter a mão na cara desse abençoado. Aleluia.
E saiu dali e foi no banheiro, porque vocês sabem como é bolsa de mulher, não é verdade? Tem um armário dentro. Mas, por favor, não espalhe, tá certo? Mas é só pra gente. E quando ela chegou no toalete, quando ela foi pegar o batom, pegar a sua escova de cabelo, para sua surpresa, ela encontrou um pacote de bolacha dentro. E foi aí que ela veio a entender que o pacote que ela estava comendo de bolacha não era seu, mas sim do cavalheiro que estava do seu lado. Então é isso que muitas vezes o povo lá fora acha que nós somos um povo que está perdendo, que não temos nenhum motivo para podermos nos alegrar no dia a dia, mas, amados, nós temos a verdadeira alegria. Nós somos um povo livre das mazelas que esse mundo pode trazer. Porque quanta gente está aprisionada pelo medo, pela angústia, pela ansiedade, mas nós não. O medo pode até bater na nossa porta, mas porque conhecemos a verdade, que é a palavra de Deus, ela traz liberdade para a nossa vida. Então, o que é que a gente faz? Manda a fé ir lá abrir. E quando fé vai abrir, o que é que medo faz? Vai embora. Então, povo de Deus, o Senhor ele nos chama, amados, para dia após dia, nos mergulharmos nessa palavra e não viver uma vida de preguiçoso, porque nós não somos preguiçosos. Nós somos um povo sadio, um povo forte, um povo que dia após dia busca conhecer aquilo que Deus diz na sua palavra. E quanto mais eu mergulho, mais vontade nós temos de mergulhar. Amados, como fala na minha terra lá em Campina Grande, se você já deixa frecheiro, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, você vai ter vontade de dar outro tibum de novo. Mas uma coisa que eu te digo, amados, essa palavra de Deus, ela nos contagia. Ela dá vontade, amados, de você ler, porque não é apenas papel, letras escritas num pedaço de papel, mas é Deus falando conosco. Então, amados, nós podemos conhecer essa verdade, e essa verdade trazer uma liberdade para a nossa vida. Porque quantas situações nós passamos? Ou será que você nunca passou nenhum problema na tua vida? Com certeza passou. Mas é aquele problema que bateu na minha porta, quando a minha filha estava com H1N1, que era mais conhecido como gripe suína, a gripe do frango, tinha tanto nome, mas aquela doença matava. Mas nós conhecíamos a verdade, conhecíamos a palavra, e naquele momento, o que é que trouxe liberdade para a nossa vida? O que é que trouxe? Foi justamente a palavra. A palavra que saltou no nosso coração, e podemos conhecer esse Deus, amados, que é o Deus do impossível. Não é um Deus de faz de conta, um Deus que foi o homem que criou, mas sim nós somos a criatura do nosso Deus. Você está entendendo o que eu te falo? Então, amados, a verdade é a palavra de Deus. É aquilo que ele fala para mim e para você. E temos o privilégio, amados, não é um dever, uma obrigação, não é algo que nos causa dor, mas pelo contrário, conhecer a palavra de Deus, amados, nos traz alegria, porque nós conhecemos quem nós somos. Você já viu como é bom, amados, quando alguém chega e tenta passar a perna em você, e você olha e diz, ô meu filho, infelizmente você chegou tarde demais. Porque eu sei da verdade. Eu sei quem eu sou. Então não adianta você chegar para mim e querer me rebaixar, porque eu sou aquilo que Deus diz que eu sou, e nada menos do que isso. Se você olhar, eu queria que você abrisse comigo, lá em Salmos, no capítulo 18. Vamos para lá? Salmos, capítulo 18. Salmos, capítulo 18. A partir do versículo 16. Salmos, capítulo 18, versículo 16. Que diz assim, amados: do alto me estendeu ele a mão e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me de forte inimigo e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque ele se agradou de mim. Então, amados, mesmo que você ache que você não tinha valor,
Quando você começa a ler a Bíblia, você vai ver que você tem um valor muito grande para Deus. E esse valor, mas não é um valor tão pequeno, não. Quando nós entendemos aquilo que Deus fala na sua palavra, nós começamos a enxergar como Deus enxerga. E vemos, amados, o tão grande amor que Ele tem para com a nossa vida. Ao ponto de Deus Pai enviar o seu Filho Jesus para morrer naquela cruz por amor de quem? Olha assim para o teu vizinho e diz para ele, meu amado, foi por amor de você. Você é amado demais do Pai. Você é a menina dos olhos de Deus. Você é sacerdócio santo, nação santa. Amado, você... Olha, deixa eu te explicar uma coisa. Entenda bem isso. Ninguém gosta de quem mexe com seus filhos, não é verdade? É ou não é? E, amados, muitas vezes nós não queremos que quando a gente tem alguém especial, que alguém chega lá e xinga aquela pessoa, você não gosta. Outro dia eu fui pegar Daniel na escola, ele estava jogando futebol de salão e ele estava como goleiro. E, amados, naquele dia eu estava assistindo o jogo e, para minha surpresa, Daniel no gol é uma festa. E sabe, amados, os amiguinhos dele começaram a xingar ele. Disseram, você é frangueiro, você não pega uma bola, a gente está perdendo de 3-0, não tem jeito. E começaram a xingar Daniel. E eu estava lá assistindo, eu me levantei, eu disse, eu vou descer, estão mexendo com quem não deve. Ele é meu filho, não pode chamar isso com ele não. Mesmo que ele não saiba agarrar, mas não tem problema não, ele faz outras coisas muito bem feitas. Aleluia. Glória a Deus. E eu estava lá, mas para não entrar na carne, me voltei, me sentei de novo lá. Mas quando a gente ia no carro, Daniel chorava no banco de trás e eu no banco da frente. Por causa, amados, que aquilo que tinha dito com ele, mas aquilo me doía. A vontade que eu tinha era de ir lá pegar aquele menino, dar uma sacudidazinha assim nele e dizer, pisar assim no pezinho bem delicado dele e dizer, não mexa com ele não, viu? Ele tem papai e mamãe. Mas do mesmo jeito, amados, é Deus para comigo e com você também. Você é tão precioso para Deus, amados, que Deus não quer que o diabo chegue e venha perturbar a tua vida. Quando você está triste porque o diabo pisou nos teus calos, rapaz, Deus também se entristece junto com você. Mas Ele te mostra que você não precisa ficar naquela situação. Você não precisa ficar choramingando pelos cantos da casa, mas que todos os dias você pode levantar as mãos santas e te agradecer, porque Ele vai te exaltar. Ele vai colocar você no canto certo. Então, povo de Deus, entende isso de uma vez por todas. Vai ler a Bíblia. Investe tempo conhecendo ao Senhor, porque Ele vai te mostrar quem você é. Ele mostra lá em Salmos, no capítulo 37, no versículo 15, que eu queria ter escrito esse versículo. É 25, eu não disse que era o 25. Aleluia. E o que é que tem escrito lá nisso, né, nessa parte da Bíblia? Diz que o salmista ele fala que durante toda a sua vida ele procurou e nunca encontrou um justo, jamais viu um justo desamparado, e nem a sua descendência a mendigar o pão. E quem é justo aqui? Somos nós. Nós somos esse povo. Deus, amados, Ele tem cuidado de nós. Precisamos conhecer as Escrituras para que não deixamos ser levados pela mentira que o diabo traz. Porque ele diz que você não pode, ele diz que você não tem, ele diz que você não consegue, ele diz que você é ninguém. Mas quando começamos a olhar para a palavra, Deus ele começa a realmente nos exaltar. Ele diz que você pode, porque Ele é contigo. Ele diz que você tem, porque foi Ele que te presenteou. E Ele disse, amados, que você vai além. Na verdade, esse mundo vai ser pequeno para tudo aquilo que Deus vai fazer através da tua vida. Então, povo de Deus, entende isso de uma vez por todas. Você é especial para Deus. Você conheceu a verdade, que é a palavra de Deus, e essa verdade trouxe liberdade para a tua vida. Mesmo que o mundo inteiro se levante para dizer que você não tem jeito, para dizer que você não presta, para dizer que você não consegue parar no emprego. O que é que tem essa pessoa, pelo amor de Deus? Ele não consegue trabalhar direito, não tem jeito para ele. Tem jeito sim, você é filho de Deus. E além do mais, quando você chega para trabalhar, você é o melhor trabalhador de lá.
Você chega primeiro e sai por último. Eu vou dizer de novo para você poder dizer amém. Você chega primeiro e sai por último. Você não fica lá brincando no Facebook o dia inteiro, conversando lá no bate-papo, enquanto o chefe está dizendo, e aí? Ele por trás do monitor e você lá no teclado. Eita, chefe, só um minutinho, que eu já estou terminando aqui. Terminando de quê? De brincar no Facebook. Rapaz, você está sendo pago para trabalhar e não para ficar conversando. Aleluia. Então, como povo de Deus, amados, a gente não precisa de estar o pastor puxando a orelha e dizendo, irmão, vai trabalhar. Sabe, amados, porque você já sabe que é para trabalhar, não é verdade? Não tem coisas que são coisas básicas, não é verdade? É ou não é, irmão? Se eu como doce minha vida inteira, o que é que eu vou ter? Diabetes. É ou não é uma coisa básica? Se eu pulo do terceiro andar, vou quebrar o quê? As pernas. É ou não é, irmão? Então, se você vai trabalhar, é para trabalhar. Porque assim é o povo de Deus. Porque você conhece a verdade e sabe que na palavra de Deus diz que o povo de Deus, aonde chega, prospera. Mas, pastor, eu não sei o que é que acontece, pastor. Eu chego lá no meu trabalho e meu chefe fica reclamando comigo. Ele fica olhando o que é que eu estou fazendo, pastor. Só porque eu passei umas 4 horas no Facebook. Mas, pastor, só foi 4 horinhas. 4 horinhas, irmão, o que é isso? Rapaz, o povo de Deus, amados, é assim que a Bíblia nos ensina. Nós somos o povo mais feliz dessa terra, nós somos o povo mais trabalhador dessa terra, nós somos aqueles que quando pega nas coisas para fazer, a gente faz e faz bem feito. Porque a Bíblia diz lá em Provérbios que o diligente, ou seja, o perito na sua obra, vai ser colocado entre os reis e não a plebe. E você é essa pessoa. Você, aonde você chega, faz tão bem feito que o povo paga pelo preço maior e sai de lá satisfeito, sorrindo à toa. Por causa de quê? Você conheceu a verdade. E você entendeu que você é uma pessoa diligente. E quando você pega para fazer, você não faz de qualquer jeito. Chega o dia certo para entregar, você entrega no prazo, não é? E quando as pessoas ligam, você não diz assim, manda dizer que eu não estou. Você não é esse tipo de pessoa. Porque você conhece a verdade e a verdade diz que nós devemos andar falando a verdade. Aí olha assim pro teu vizinho e diz para ele, meu irmão, isso é uma coisa básica. Não é fashion, não. Aleluia. Mas é isso que devemos entender e guardar no nosso coração. Então, povo de Deus, escuta isso e guarda. Conheça a verdade, porque é ela que vai trazer liberdade para a tua vida. Não adianta mais a gente querer ir assistir novela e querer ficar fazendo coisas que muitas vezes não traz nada de benefício para a nossa vida. Porque aquilo só traz prejuízo, rouba o teu tempo. E cada minuto da tua vida é precioso demais para ser jogado fora assistindo coisas aonde promovem o quê? A discórdia dentro da família, promovem justamente o homossexualismo, promove ali também com relação às famílias, o avô, né, como eu vi uma reportagem dizendo que o avô adotou o filho da sua esposa, que na verdade era filho dele. Né? Vocês sabem o nome dessa novela? Agora todo mundo se cala. Mas é qual novela? É das 6, das 7 ou das 8? É uma que o homem, o filho parece que não é muito homem, eu não sei lá como é que é esse negócio todo, esse falar de... Alguém sabe o nome dessa novela aqui? É como? Cadê Rita para marcar aqui o gabinete? Porque elas estão sabendo o nome da novela. Povo de Deus, a gente não assiste essas novelas. Porque isso não é bom para a nossa vida. Algumas pessoas já sabiam, por isso que não disseram. Sabiam o nome, mas não quiseram dizer, né? Tem problema não, mas Deus sabe. É, é brincadeira, meu Deus. E uma coisa que é certa, Matos, nós devemos conhecer a palavra de Deus, investir tempo na palavra de Deus. Eu queria que você abrisse comigo lá em Hebreus, no capítulo 4. Abre lá em Hebreus, capítulo 4. Hebreus, capítulo 4, no versículo 12.
que diz assim, amados: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Abre também comigo lá em Tiago, isso é no próximo, depois de Hebreus, em Tiago, no capítulo 1, do versículo 23 ao 25, que diz assim, amados: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois assim mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, este será bem-aventurado no que realizar. Então nós podemos ver lá em Hebreus, amados, que a palavra de Deus ela é apta para discernir as intenções do nosso coração. Não é verdade? Os nossos pensamentos, as nossas vontades. Porque quando lemos a palavra de Deus, achamos que estamos examinando a palavra. Mas na verdade é a palavra de Deus que está examinando o nosso coração. Ele está revelando, mostrando coisas que muitas vezes nós queremos esconder das pessoas. Mas de Deus, amados, a gente não esconde. É por isso, amados, que precisamos investir tempo lendo a palavra de Deus, para que aquilo que porventura esteja errado, a gente pare um pouco e se conserte diante do Senhor. Era como se você está lendo a palavra de Deus, era como se você fosse colocado na balança do Senhor. E Deus não quer que haja falta na tua vida. Pelo contrário, Ele quer que você seja completo. Ele quer, amados, que a tua vida seja uma vida de paz e alegria sobre essa terra. Se porventura você vive uma vida de desânimo, uma vida amargurada, uma vida, amados, igual de lagartixa, que só vive se arrastando, então, amados, é bom demais que você pare um pouco e comece a examinar a palavra do Senhor. E Deus, Ele vai começar a mostrar o teu coração. Porque quando Jesus Cristo estava conversando com aquele jovem rico, e ele estava dizendo o que é que ele deveria fazer para poder herdar a vida eterna. E Jesus Cristo disse que era para ele seguir os mandamentos. Eu estou resumindo para você poder entender. E ele chegou e disse: mas eu já faço isso. E Jesus Cristo disse: olha, vai, vende tudo o que você tem, dê aos pobres e me siga. E aquele jovem, ele foi embora, porque ele tinha muitas propriedades. Mas o que era que Jesus estava querendo mostrar ali para ele? Porque ele tinha amor ao dinheiro. Ele tinha amor aos bens que ele tinha. E Deus não quer, amados, que ninguém e nem nada sobre a face dessa terra esteja em primeiro lugar na nossa vida, a não ser Deus. Então, quando estamos lendo a palavra de Deus, Deus começa a mostrar como está o nosso coração. E nós podemos começar a nos alinhar, a poder andar nesse caminho a qual Deus tem preparado para mim e para você. Porque o diabo quer dizer que é um caminho de perca, mas não é. Como nós vimos, quem está enganado não somos nós, mas sim aqueles que não conhecem a palavra de Deus. Então, amados, se você quer ter uma vida ampla, uma vida de paz, uma vida em vitória, comece a investir tempo naquilo que merece ser investido tempo, que é a palavra de Deus. E você vai ver que a palavra vai começar a te mostrar coisas, como, por exemplo, falta de perdão, de estarmos amargurados pela vida dos outros, de olharmos uns para os outros e não nos tratarmos como os irmãos, mas chegarmos aqui e dizer: mas olha só, ela agora quer ser a última Coca-Cola do deserto, tem um cabelo preto, pintou de louro, agora quer ser chique, mas eu não sei não. E a moça dela não é nem da Stream, não é. Mas, amados, uma coisa que eu te digo, não existe essa marca não, amados. É porque para a gente não fazer propaganda de bolsa, a gente inventa algum nome. Mas de uma coisa que eu te digo, amados, não é a marca de roupa que você usa, que você vai te ser mais agradável diante de Deus e diante dos irmãos. Seja uma pessoa que vive em integridade e que anda em santidade, porque santidade não saiu de moda não, amados. Aleluia! Mas muitas vezes nós achamos, amados, que podemos viver de qualquer jeito. Deixa eu só dizer uma coisinha para você ficar muito feliz.
Em Hebreus capítulo 6, fala sobre as doutrinas elementares. E lá fala sobre o juízo eterno. E muitas vezes nós paramos assim, pensamos, rapaz, um dia vai ter um julgamento, e nós começamos a viver de uma maneira a qual não é condizente a um filho de Deus. Mas a Bíblia, por não estarmos lendo, esquecemos que um dia vamos prestar conta da nossa vida, da maneira que nós vivemos aqui. E esse juízo que nós vamos passar, a sentença que for determinada, ela vai ser eterna. Então, povo de Deus, deixa eu te dizer uma coisa. Se você deseja saber como vai ser o teu dia de amanhã, comece a ler a palavra, porque ele te mostra os pré-requisitos para que você seja aceito diante desse tribunal. Para que você seja julgado, não para condenação, mas que você seja julgado para receber o teu galardão. Porque Deus, ele presenteia aqueles que vivem segundo a sua palavra. E olhe para mim e diga assim, pastor, eu sou essa pessoa. Mas o povo de Deus, amados, às vezes acha que é brincadeira de pastor. Não, o pastor está querendo fazer algum medo, simplesmente para que eu não viva de qualquer jeito. Não, amados, é aquilo que Deus diz na sua palavra. E ele diz que esse dia vai chegar. Você não sabe o dia, não sabe a hora, mas um dia nós vamos estar diante do Senhor. E aqueles olhos de fogo, quando olhar para mim e para você, vai saber como foi as intenções do teu coração. E não adianta você chegar para mim, você pode até me enganar e dizer, mas pastor, você sabe como é que é. Eu pisei no pescoço dela, puxei o cabelo dela, arranquei as orelhas dela, porque ela disse aquilo comigo, pastor. Eu sou um doce de pessoa, pastor. Eu sou tão quietinha, pastor, mas quando pisam nos meus calos, pastor, o senhor não sabe o que é que acontece, pastor. Eu deixo de ser bonzinha e me transformo numa diabinha. E você não é esse tipo de pessoa, porque a Bíblia diz, amados, lá em Mateus, capítulo 5, versículo 5, Jesus estava falando sobre as bem-aventuranças e diz que bem-aventurado é os mansos, porque é eles que vão herdar a terra. Não são os que brigam, não são os que xingam, e as nossas atitudes, sejam elas boas ou ruins, vão ser julgadas um dia. Então presta bem atenção àquela palavrinha, é juízo, mas tem uma outra palavra depois que vai fazer toda a diferença na tua vida, é eterno. Então, como povo de Deus, devemos conhecer a palavra, e a palavra vai trazer liberdade para mim e para você com relação a esse juízo, porque vamos ser julgados, vamos, mas o nosso julgamento vai ser aquele julgamento para recebermos o galardão, o presente da parte de Deus. Então olha assim para teu vizinho e diz para ele, meu irmão, conheça a palavra e ela vai trazer liberdade para a tua vida. Aleluia. Então, por eu conhecer a palavra, amados, aquilo ali vai mudar a minha vida, vai mudar o jeito de eu agir, porque Deus só age, amados, com aqueles que creem. É isso que está escrito na palavra. A mão do Senhor se move a teu favor se você crer. Não é por choro, não é por se descabelar, não é estar ali angustiado, dizendo, Senhor, me escuta. Ele te escuta, mas não angustiado. Porque a mão de Deus só se move a teu favor quando você crê naquilo que ele diz. E como você vai poder crer se você não conhece? Não é verdade? É ou não é, irmão? Então a gente precisa fazer o quê? Mergulhar na palavra de Deus. Todos os dias da nossa vida. Todos os dias. E com isso, amados, você vai andar forte, revigorado. Vai estar ali, amados, sabendo que você é o dono da bola. Você entende isso que eu falo? Deixa eu te contar uma coisa, mas que, por favor, fique somente entre a gente. Amém, amados? Amém, amado? Quando eu ainda morava na casa dos meus pais, estava ali meu papai ali, e na frente lá da casa dos meus pais tinha um terreno que a gente jogava bola. E quando eu ia brincar de bola, amados, eu fiz a questão de comprar bola, porque o povo não deixava eu jogar, porque eu jogava ruim demais. Mas porque eu era o dono da bola, tinha que jogar. Porque a partir do momento que me tirasse do jogo, eu pegava a bola, ninguém mais brincava. Simples assim. Mas, amados, entenda uma coisa. Deus te deu a bola.
quando a gente entende, amados, que nós somos o dono da bola, você vai para o jogo confiante. Eu vou jogar. Se não deixar eu entrar, não tem problema. Eu vou me embora, pego minha bola e ninguém brinca mais. Mas uma coisa que é certa, amados, eu quero que você jogue a bola bem que nem eu, não é verdade? Aleluia, glória a Deus por isso. Graças a Deus eu não vivo do futebol porque eu ia passar fome. Mas uma coisa que é certa, amados, Deus ele te deu a bola. E você pode entrar em campo ali com plena certeza que você vai jogar todo o tempo. Você entende isso que eu te falo? Então, povo de Deus, invista naquilo que é conhecer a palavra. Agora, abre comigo lá em Filipenses, no capítulo 2. Filipenses, no capítulo 2. Deixa eu só procurar aqui qual é o versículo. Filipenses capítulo 2, versículo 14, que diz assim, amados: fazei tudo sem murmurações nem contendas. E é bom, não é verdade, conhecermos a palavra e não apenas termos ela, mas como conhecimento, mas sim como prática de vida. Porque quando conhecemos a verdade, se eu não coloco em prática na minha vida, o que é que vai acontecer? Nada. Amados, se você quer que Deus opere a teu favor, Deus tem a parte dele e eu e você temos a nossa parte. Qual é a parte de Deus, amados? Ele já fez completamente. Que era ter enviado o seu Filho Jesus para morrer naquela cruz. Ele mandou as Escrituras para que possamos ter conhecimento de quem Deus é, de quem nós somos e também de quem o diabo é. Através das Escrituras, nós conhecemos também o nosso dia de amanhã. Mas a parte de Deus ele já fez. E a nossa parte nós precisamos fazer, que é conhecer a sua palavra e colocar ela em prática na nossa vida. E quando nós nos deparamos com alguns versículos, muitas vezes nós não gostamos, porque a nossa carne não quer colocar aquilo em prática. Não é verdade? Mas quando nós nos deparamos com um versículo como esse, que diz, que tudo que nós devemos fazer, que a gente tem que fazer sem murmuração e nem contenda. Aí a gente olha para um lado, olha para o outro e diz, rapaz, isso é para apenas algumas pessoas dentro do corpo de Cristo. Não, sabia que aquilo é para mim e para você também? Sabia, amados, que temos a necessidade, amados, de conhecermos e praticarmos a palavra? Então, por favor, olha com muito amor e carinho para o teu vizinho e diz para ele, meu irmão, devemos conhecer, mas também praticar a palavra. E com isso, amados, você vai ver que a tua vida não vai ser... Quando você se depara com alguém que vive murmurando, a gente não tem nem vontade de estar junto àquela pessoa. Porque a pessoa, você olha assim para ela e o cara já começa a reclamar. Pelo amor de Deus, esse ar-condicionado está gelado demais. Não, a gente chega aqui nessa igreja, essa cadeira eu não gostei muito dela, não. O pastor veio com aquela gravata de novo. Meu Deus do céu, será que a esposa dele não está vendo isso, não? Era bom a gente fazer um cotinho e comprar outra gravata nova para ele, não é? E a pessoa começa a reclamar, se maldizer. E a pessoa, você não tem desejo nenhum. Quando você vê aquela pessoa, a vontade que você tem é de ir embora. Mas aquelas pessoas, amados, que da sua boca só sai vida, aí você gosta de estar junto. Porque a pessoa chega junto de você e diz, rapaz, o teu dia de hoje vai ser maravilhoso. Pode ter certeza de uma coisa, que nesse problema Deus ele é contigo. Ele vai te conduzir em triunfo. Você não precisa ficar preocupado, porque o teu dia de amanhã vai ser melhor do que o teu dia de hoje. Aí uma coisa que eu te pergunto, de quem você quer estar junto? Daquelas pessoas que murmuram ou daquelas pessoas que falam segundo a palavra de Deus? Nós queremos estar junto daquelas pessoas que falam segundo a palavra de Deus. Porque é isso que nós somos, amados, um povo de Deus. E o povo de Deus, amados, não pode falar diferente daquilo que Deus diz nas Escrituras. Amém, amados? Então, se você achava que reclamar, murmurar e encher o pneu, não vai, amados. Desce do carro, pega o macaco, pega o pneu de estepa e troca. Mas não reclama, que não vai adiantar de nada. Amém, amados? Amém, amados? Então, você é esse povo. E para encerrar, amados, deixa eu te contar só algo. Aleluia. É melhor a gente ir logo ler a palavra. Vamos abrir aqui
lá em Salmos de novo, Salmos capítulo 18. Salmos capítulo 18. No versículo 50. Salmos capítulo 18, versículo 50, que diz assim: É ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de benignidade para com o seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. Uma coisa que eu te pergunto, Deus faz acepção de pessoas? Então, quer dizer que eu posso usar essa passagem aqui, ela pode ser vida na minha vida? Sim ou não? Então, quer dizer que Ele, que é Deus, quem dá grandes vitórias, isso pode ser para mim também? Nós achamos, amados, que em muitas situações nós não podemos, mas Deus ele vai nos surpreender cada dia da nossa vida. E Ele vai proporcionar grandes vitórias para mim e para você também. Mas a Bíblia não fala apenas de vitórias, mas sim grandes vitórias. E eu me lembro, amados, que no século passado, em 1992, eu estava servindo lá no 15º Batalhão de Infantaria Motorizado. E quando eu cheguei lá, amados, ainda usava óculos, tinha esse porte físico maravilhoso, essa barriguinha de bebê, aleluia, glória a Deus, que está saindo, viu, amados? Comecei a andar de bicicleta, aleluia. E, amados, o que é que aconteceu? Quando eu cheguei lá, que eu era o único da companhia que usava óculos. Então tinha um sargento que veio lá do Rio de Janeiro, olhava para mim e fazia: Ô figurão, o que é que tu tá fazendo aqui, figurão? Para que esse óculos? Esse quatro olhos aqui? E você, como soldado, tinha que ficar o quê? Calado, não é verdade? Mas tudo que era de serviço ruim, que tinha no quartel, para quem sobrava? O figurão. Ô figurão, vem cá, figurão. Tem que cortar o mato lá atrás do quartel. Vai lá, figurão. Aí eu ia lá com o estrovenga. Rapaz, os matos eram grossos. Sabe, com o estrovenga batia e voltava. Mas estava lá o figurão, né, cortando mato. Ô, figurão, tem que aguar o campo, figurão. Traz aí a mangueira. Bota o figurão pra ir. Aí ia lá o figurão. Mas o figurão sabia que eu nunca desisti quando eu estava ali, porque eu sabia de um detalhe que foi primordial para a minha vida. Que se eu não tivesse nenhuma punição na primeira baixa, ou seja, as primeiras pessoas que iriam sair, o meu nome estaria ali no meio. Então, mesmo que me botasse para os piores serviços que tinha, mesmo assim eu estava lá fazendo e fazendo bem feito. E no meu lá, que a gente chamava de caveirinha, era onde relatava a vida do soldado lá. Quando alguém errava, o teu nome ia lá para caveirinha. Quando alguém acertava, o teu nome também ia lá para caveirinha. Mas durante aqueles 10 meses que eu passei lá, eu fui um soldado, mas um soldado exemplar. Que o que era para ser feito, eu fiz. Até o dia que o capitão da minha companhia mandou me chamar. E disse: Diniz, eu quero conversar com você. Era o meu nome de guerra lá, era Diniz. E eu cheguei e disse: Pois não, capitão. Ele disse: Olha, você foi escolhido como um soldado a praça mais distinta desse ano. E você vai ser o único que vai poder escolher se você quer engajar no quartel, ou fazer carreira, ou quer sair. Eu já ia dizer: Pastor, olha só, é o costume. Eu disse: Capitão, eu quero fazer carreira. Mas carreira para fora daqui do quartel. E, amados, como foi bom demais naquele dia. Quando foi o último dia que eu estava ali naquele quartel, todas as tropas do 15º estavam formadas, estavam lá. Eu esqueci até o nome. Em ordem. Tava lá, não é para fazer ordem unida, eu esqueci o nome. Como é, Alcimar, o nome? E estava em forma. E estávamos todos lá, as tropas, tudinho lá. E, amados, como é bom demais você chegar naquele dia e sair marchando do meio dos soldados. E quando a gente vai marchando, estava lá o tenente-coronel me esperando lá na frente. E diante de toda a tropa,
chegar lá e ele dizer: Vinícius, parabéns. Você foi o praça mais distinta desse ano de 92. Receba o diploma que você está sendo honrado. E amado, como vai ser dia aquele maravilhoso do dia que a gente chegar lá no céu? Que a gente vai poder estar indo diante do general dos generais. E quando você estiver chegando junto dele, ele com um sorriso no rosto e dizendo: parabéns, Eduardo. Você conseguiu, cara. Você chegou até aqui. Você perseverou até o fim. O diabo se levantou contra você. Você caminhou no vale da sombra da morte. Mas, Eduardo, você foi até o fim. Porque você tinha certeza que eu estava contigo. Eu estava te conduzindo em triunfo, Eduardo. Então, Eduardo, receba o diploma de honra ao mérito. Entra no descanso do meu Pai. E do mesmo jeito ele vai dizer isso contigo também. Porque não apenas em vida, não apenas nessa terra, mas quando chegarmos no porvir, Deus vai estar esperando por nós e dizendo que se alegrou demais com a nossa vida, porque grandes coisas o Senhor faz com aqueles que andam segundo a sua palavra. E essas pessoas somos nós. Nós investimos tempo em conhecer a palavra de Deus. Nós investimos tempo, amados, em não em porcaria, mas naquilo que realmente merece o nosso tempo, para podermos chegar naquele dia glorioso. E, amados, deixa eu te dizer uma coisa. Você vai poder até estar chorando de alegria, mas Jesus Cristo vai enxugar cada uma das tuas lágrimas. E naquele dia, amados, você não vai mais sentir dor. Porque tem pessoas que dizem: olha, pastor, se eu acordei sem alguma dor, não acordei, eu morri. Mas lá você não vai sentir mais nenhuma dor, lá você não vai ter mais nenhuma tristeza, lá você não vai ter mais nenhuma angústia, porque o lugar que nos espera, amados, é um lugar maravilhoso. Então, por favor, viva uma vida digna de filho de Deus, conhecendo a sua palavra, saiba quem Deus é, saiba do que te espera. Porque, amados, asfalto lá é ouro. Alguém chega aqui, você já viu alguém roubando um pedaço de asfalto aqui? Ninguém dá nem valor, não é verdade? Pisa em cima, diz que está quente. Até reclama. Mas lá, mas onde a gente vai pisar, mas vai ser maravilhoso. Então, amados, quando você conhece a palavra, amados, você se lembra desse dia, onde os anjos vão estar de um lado, outro dos outros. Eu creio que eles vão estar com as espadas desembanhadas. E eu vou estar lá caminhando no meio, junto com você. E você olhando para mim e dizendo: mas pastor, com carinha de bebê, valeu a pena. Valeu a pena. Tinha dia que o senhor puxava minhas orelhas, chega doía, pastor. Tinha dia que eu não queria ver nem a tua cara. Mas, pastor, aquilo que você me ensinou, valeu a pena. Valeu a pena. Então, povo de Deus, escuta esse recadinho para encerrar. Vale a Bíblia, que você vai ter dias felizes, não apenas nessa terra, mas também no porvir. Amém, amados? Eu queria chamar o Ministério de Louvor para vir aqui na frente. E nós vamos, amados, adorar o Senhor com esse último hino que nós cantamos aqui. E por favor, amados, vamos ficar todos de pé. E, amados, quando você estiver adorando ao Senhor, amados, se entregue plenamente. Não tenha reservas para com Deus. Amém, amados? Então, vamos adorar ao Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Para dizer que tu és o Rei.
dizer que tu és o Senhor. Os sinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Os sinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça